Ajuda também no momento que somos tentados, fazermos muitas vezes sobre a fronte e sobre o peito o sinal da cruz. Ajuda muito também revelar a tentação ao pai espiritual. São Felipe Neri dizia que a tentação velada já está vencida pela metade, mas aqui faz bem advertir que é doutrina comumente aprovada pelos teólogos. Também no rígido sistema que as pessoas que por muito tempo exercitam a vida espiritual e são muito tementes a Deus, sempre que estão em dúvida e não estão certas de ter ou não dados consentimento a alguma culpa grave, devem ter por certo que não perderam a divina graça, sendo moralmente impossível que a vontade conformada por muito tempo nos dons e propósitos subitamente se mude e se consista com um pecado mortal, sem conhecê-lo claramente. A razão é que o pecado mortal é um monstro tão horrível que não pode entrar numa alma que por longo tempo o tenha repudiado, sem que isso se dê claramente a conhecer. Isso provamos contendo a nossa obra moral. Dizia Santa Teresa: ninguém se perde sem saber, e ninguém permanece no engano sem querer ser enganado. É assim que, por algumas almas de consciência delicada e bem consolidadas na virtude, são tímidas e molestadas pelas tentações, especialmente se são contra a fé ou a castidade. Seria necessário que o diretor, por vezes, as proíba de revelar ou de falar delas, pois, se tivesse de revelá-las, precisarão refletir sobre como aqueles pensamentos entraram, e então, se houver deleite em discuti-las, ou houver complacência ou consentimento, e assim, quanto mais se reflete sobre elas, mais se imprime aquelas fantasias malignas, e mais se inquietam. Quando o confessor estiver moralmente certo de que a pessoa não consente a tais sugestões, será melhor que lhe imponha a obediência de não falar nelas. E vejo que era assim mesmo que procedia a Madre Santa Joana de Chantal. Ela conta sobre si que, tendo pensado muitos anos agitada por horrendas tempestades de tentação e não havendo nunca tido a intenção de consistir a elas, nunca as havia confessado, mas seria guiando-se pela regra que lhe derá o seu diretor. Disserá assim: nunca tiverá consciência clara de consentimento. Portanto, falando assim, dá a entender que lhe restará alguma agitação de escrúpulo por aquelas tentações, mas isso se aquietava com a obediência que lhe fora imposta por seu diretor, de não confessar tais dúvidas. De resto, comunamente falando, muito ajuda a sedar as tentações revela ao confessor, como já dissemos acima. Mas volto a dizer, dentre todos os remédios contra as tentações, o mais eficaz e mais necessário é o remédio dos remédios. É orar a Deus pelo auxílio e continuar rezando enquanto persistir a tentação. A Muide o Senhor terá destinado a vitória, não a primeira oração, mas a segunda, e a terceira, ou a quarta. Enfim, é preciso que nos persuadamos de que da oração depende todo o nosso bem, da oração depende a mudança de vida, da oração depende a vitória contra as tentações, da oração depende a obtenção
amor divino, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Para alguns que tenham lido minhas obras espirituais, talvez eu me tenha tornado tedioso ao recomendar demasiado a miúde a importância e a necessidade de recorrer a Deus continuamente com oração. Mas a mim parece que disso não falei muito, senão muito pouco. Eu sei que todos nós, dia e noite, somos combatidos pela tentação do inferno, e que o demônio não perde a ocasião de nos fazer cair. Sei que nós, sem auxílio divino, não temos forças para resistir aos assaltos dos demônios, e que por isso o apóstolo nos exorta e nos revestirmos da armadura de Deus. Revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque nós não temos que lutar somente contra homens de carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e a quais são essas armas sobre as quais nos ensina São Paulo, quando nos exorta e nos armemos para resistir aos demônios. Ei-las fazer continuamente pelo Espírito toda sorte de oração e de súplicas. Ocupai-vos nisto mesmo, com toda a perseverança. Essas armas são as contínuas, fervorosas orações de Deus, para que nos socorra e não sejamos vencidos. Sei também que todas as Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, não fazem outra coisa além de nos advertir a que rezemos. Invoca-me no dia da angústia, livra-me e tu honrarás. Invoca-me e eu te atenderei, e te anunciarei grandes e ocultas que ignoras. Importa orar sempre e não cessar o que fazer. Pedi e vos será dado. Vigiai e orai. Orai sem cessar. De onde não me parece que falei muito da oração, senão muito pouco. Eu desejaria que todos os pregadores nada recomendassem tanto aos seus ouvintes quanto a oração, que os confessores nada exortassem com tanto calor aos seus penitentes do que a oração, e que os escritores espirituais de nada falassem mais abundamente que a oração. Mas disso eu me queixo, e creio que seja castigo pelos nossos pecados, que tantos pregadores, confessores e escritores pouco dela falem. Não há dúvida que muitos sejam a vida espiritual, as pregações, as meditações, as comunhões, as mortificações. Mas, se quando vierem as tentações, nós não nos encontrarmos a Deus, cairemos com todas as pregações, com todas as meditações, com todas as comunhões, com todas as penitências e todos os dons, os bons propósitos feitos. Portanto, se nos quisermos salvar, rezemos sempre e encomendemos ao nosso Redentor Jesus Cristo, especialmente no momento em que formos tentados, e não lhe possamos apenas a santa perseverança, mas também a graça de sempre suplicar. Encontramo-nos sempre também a Divina Mãe, que é a despesadeira das graças, como diz São Bernardo. Busquemos a graça e por meio de Maria a busquemos, já que mesmo o santo nos informa ser alvitre de Deus, que não recorremos a graça alguma que não passe pelas mãos de Maria. Nada quer Deus que tenhamos sem antes ter passado pelas mãos de Maria. Afetos e orações.
Ó meu Jesus Redentor, pelo vosso sangue, espero que tenhas perdoado as ofensas que tenho cometido. Espero ir agradecer-vos para sempre no paraíso. Eu cantarei eternamente as graças do Senhor. Vejo que no passado eu miseravelmente caí e recaí, porque fui negligente ao pedir-vos a santa perseverança. Esta santa perseverança, ora vos peço, me permitas me separai de vós. Não permitas que me separai a ti. Não permitas que eu me separe de ti. E proponho-me a impenetrá-la de vós sempre, especialmente quando me vir tentado a ofender-vos. Isso proponho e prometo, mas que me servirá este meu propósito e promessa, que vos não me recomendes a graça de recorrer-vos aos vossos pés. Pelos méritos da vossa paixão, concedei-me esta graça e sempre me encomendar a vós em todas as minhas necessidades. Rainha e mãe minha, Maria, eu vos rogo, por quanto amais a Jesus Cristo, que me obtenhas esta graça de recorrer sempre ao vosso Filho e a vós, por toda a minha vida.